Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 17 de abril, sábado da segunda semana da Páscoa. O evangelho que nos é proposto é continuidade do evangelho de ontem, João 6, 16 a 21. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, pois do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros, quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhais medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Como eu falei, o texto de hoje é continuação do texto de ontem. Jesus caminha sobre o mar. Aqui também é uma outra passagem que a gente encontra nos outros evangelhos, aqui sobre a ótica joanina. A barca representa a comunidade cristã. Os discípulos nos representam. Todos nós, discípulos de Jesus, somos representados pelos discípulos que estão dentro da barca, da comunidade cristã. A barca está sobre o mar. O mar é onde se encontram as forças contrárias a Deus. Ok? O vento forte agita o mar, que balança a barca, impede que a barca caminhe. São as perturbações que a comunidade cristã enfrenta neste mundo. São os obstáculos, as forças contrárias a Deus que investem contra a comunidade cristã, a fim de impedi-la de cumprir a sua missão, que é chegar até a margem. A margem nada mais é do que o reino dos céus, onde Cristo está esperando. Ele também caminha sobre o mar, ou seja, ele caminha sobre as forças contrárias a Deus. Ele tem o poder sobre as forças. Ele venceu a morte. A morte é o término da vida. Ele caminha sobre as forças contrárias a Deus, ou seja, sobre as forças do mal. Elas não têm poder, elas estão subjugadas aos pés dele. Ele caminha sobre as águas. Eles viram Jesus e acharam que era o quê? Um fantasma. Não tenhais medo, sou eu. Aqui nós nos recordamos dos textos que nós temos observado no período quaresmal, quando Jesus ressuscitado aparece para eles. E eles muitas vezes pensam que Jesus é um fantasma. E Jesus toda hora tem que estar dizendo para eles: não, sou eu, ressuscitado. Ele venceu a morte e nos garantiu a vida. Estava escuro, ausência de luz. Lembra que eu falei para vocês no começo da semana? O evangelho de João é o evangelho de opostos. Luz, trevas, bem, mal, Deus, demônio. Então, a ausência de luz, a ausência de Cristo na barca. Jesus não está na comunidade. E isso gera medo. Quando ele se apresenta, eles chegam à margem. É o desafio da nossa vida, da nossa trajetória neste mundo. Devemos entender que vamos enfrentar diversas dificuldades, diversos problemas. Olhemos aquilo que nós estamos vivendo atualmente, nessa pandemia do coronavírus. São os problemas, as dificuldades que se apresentam na nossa vida. São os ventos contrários que tentam impedir a nossa caminhada, o nosso destino, chegar até Cristo. Nossa trajetória, poderíamos dizer. Não gosto muito da palavra destino. Destino nos remete à cultura grega. O cristão, ele é predestinado. Por quê? Porque Deus estabeleceu uma trajetória para ele. Agora nós temos liberdade para nos desviar, seguir o nosso próprio caminho, que provavelmente será muito mais difícil e tortuoso. Mas é aquilo que eu sempre digo: Deus é como um grande GPS. Ele pôs a trajetória, o caminho, o trajeto mais fácil para mim. Só que eu me desviei da rota. Então ele vai refazer a rota. Porque o ponto final é o reino dos céus. Se eu me desviar, ele vai mostrar uma outra rota. Pode ser que essa rota não seja tão boa quanto a primeira, provavelmente não será.
Pode ser que seja uma rota, para quem já usou GPS, né? Às vezes o GPS joga em cada buraco, é lugar que não tem calçamento, é lugar meio ermo e tal, né? Então, quando às vezes a gente se desvia da rota que Deus estabelece pra gente, a gente pode pegar uma rota cheia de pedras, uma rota onde não há calçamento, uma rota onde a gente tem que enfrentar muitas dificuldades e que vão causar dano ao carro, nosso corpo, né? Mas chegarei lá no final. Não era a rota melhor, mas eu chego, né? O tempo pascal é um período justamente para nos recordar que o final da nossa vida, o ponto final da nossa trajetória neste mundo é o céu. Deus estabeleceu a rota para que nós pudéssemos chegar até lá. Agora, se nós vamos desviar do caminho ou seguir a rota que Ele estabeleceu para nós, depende das nossas escolhas. Como eu falei, todo cristão é predestinado ao céu. Todo batizado, aquele que renasceu da água e do Espírito, é um predestinado ao céu. Agora, tudo vai depender das escolhas que ele vai fazer, dos caminhos que ele vai percorrer. Com certeza, Deus permitirá que ele chegue no ponto final, o céu. Só que esse caminho pode ser muito mais difícil do que aquele que Deus escolheu para nós. Por isso, irmãos, oremos, estejamos em comunhão com Deus, a fim de que o caminho que Ele estabeleceu para nós, que Ele projetou para nós, se apresente em nossa vida e que possamos chegar no reino dos céus de uma maneira muito mais tranquila. Nos retornamos aqui na Reflexão Diária na próxima segunda-feira. Amanhã nós nos vemos na celebração da Eucaristia, o terceiro domingo da Páscoa, onde nós iremos refletir mais uma vez sobre a ressurreição do Senhor. Um grande abraço a todos, um ótimo final de semana e que Deus os abençoe. Tchau!